Amados irmãos, a paz do Senhor, estou aqui para levar uma mensagem para os irmãos aí nessa semana da Páscoa. Nós estamos aí pela própria situação em que nós estamos vivendo, afastados aí do convívio do dia a dia, como os irmãos sabem, né? E nós precisamos estar sempre lembrando do Senhor, lembrando desse momento, e nesse momento que nós estamos passando por essa dificuldade, nós temos que sempre recorrer à palavra do Senhor. Por isso a minha mensagem de Páscoa para os irmãos, neste dia, ela terá por base um texto bíblico. Nós vamos ler o texto bíblico e em seguida vamos fazer uma brevíssima reflexão sobre o significado da Páscoa hoje para nós. O texto que nós vamos ler é conhecido como dos irmãos. Ele se encontra no livro de Êxodos, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler então, e em seguida nós faremos uma breve explicação sobre cada momento. Vamos ler, juntos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém, amados. Meus amados, esse é um texto maravilhoso, um texto que nos traz assim lições muito profundas sobre o caráter de Deus em relação ao seu povo. Primeiro, aqui nós temos uma questão de livramento. Como os irmãos sabem, esse episódio que nós acabamos de ler, ele aconteceu previamente à última praga das 10 que o Senhor trouxe sobre os egípcios, a fim de que o faraó pudesse libertar o seu povo daquela longa escravidão. Como os irmãos sabem, a praga consistia na morte de todos os primogênitos do Egito. E aí o Senhor estabelece que as pessoas sacrificarão um cordeiro ou um carneiro ao Senhor, ao seu Deus, em suas casas, vestidos como se fossem sair já prontos para a saída do Egito, né?
e o sangue comeria apressadamente esse cordeiro, a carne daquele cordeiro, acompanhada de pães asmos, que é pão sem fermento, e que em seguida pintaria os umbrais das suas respectivas portas com o sangue do cordeiro, né? Não em seguida, mas depois do próprio sacrifício de cada um dos cordeiros. E isso seria como um sinal para o anjo da morte, o anjo do Senhor ali que se converte no anjo da morte, aquele que vem trazer o julgamento sobre um povo, né, sobre o povo egípcio. E diz ali, lá no versículo 13, ele diz que naquelas casas onde os umbrais da porta estivessem marcados com o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor passaria sobre ela, passaria adiante, e não feriria ninguém naquela casa, e iria para as casas que não tivesse aquele sangue nos umbrais, que no caso seriam as casas dos egípcios. É exatamente aí desse verbo que tem a ver passar adiante, que em hebraico é Pessah, né? Quer dizer, passar adiante, que vem a Páscoa. Tanto que os judeus celebram essa festa até hoje, porque nesse texto diz que seria um estatuto perpétuo, e eles celebram até hoje, e o nome da festa é Pessah, né? Alguns pronunciam Pessah, embora quando se a portuguesa se escreve como Pesach, o CH no final. Só que esse CH ele corresponde a uma letra hebraica que tem um som aspirado, como o nosso R final. Então seria Pessar. Esse Pessar não é a passagem do Mar Vermelho, mas é a passagem de livramento, a passagem do anjo do Senhor sobre aquela casa marcada com o sangue do Cordeiro. Nesses dias que nós estamos passando, nós precisamos resgatar esse caráter do trabalho de Deus sobre o seu povo, do cuidado que ele tem com o seu povo. O anjo do Senhor passou adiante. Ele não entrou na casa onde estava marcado o sangue do Cordeiro. A Páscoa ela tem esse sentido, é esse tipo de passagem que está na originalidade, no caráter original dessa Páscoa judaica. Com a morte de Jesus, isso adquiriu um novo sentido, porque o sangue de Jesus, assim vertido na cruz do Calvário, ele traz para o crente a possibilidade dele se livrar da morte, né? A morte não tem mais poder sobre nós. O poder físico da morte, ele um dia será inclusive vencido com a ressurreição. Então esse é exatamente também o sentido mais profundo da Páscoa do Senhor. Aquele que passa adiante, o anjo do Senhor passa adiante daquele que tem a sua casa marcada com o sangue do Cordeiro. Nós não temos só a casa, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então por isso nós somos amados do Senhor, amados de Deus. Esse é o sentido da Páscoa. A Páscoa é um símbolo muito forte do próprio amor de Deus. Que nós possamos cada dia mais nos certificarmos e vivermos essa certeza de que nós somos amados pelo Senhor, amados pelo Senhor. E Páscoa é exatamente isso. Páscoa não é chocolate, não são esses ovos de chocolate, não é o coelhinho da Páscoa, né? Esses são símbolos comerciais que esse ano inclusive estarão inclusive prejudicados pela situação de emergência em que nós nos encontramos. Mas é importante onde nós estejamos. E a igreja continua viva. A igreja também não são somente as quatro paredes. As quatro paredes de um templo é apenas um local onde a igreja se reúne. E a igreja pode se reunir em qualquer lugar, nas suas casas. Hoje nós podemos nos reunir, inclusive virtualmente, com o acesso à tecnologia que nós temos, né? Então que Deus abençoe a todos, desejo a todos uma Páscoa maravilhosa, que nós possamos meditar nesses dias sobre o cuidado de Deus com o seu povo, né? O anjo do Senhor passa sobre aquela casa que tem o sangue do Cordeiro marcado em seus umbrais. E nós somos esses que somos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe aos irmãos e desejamos que possamos rapidamente nos encontrar outra vez, pessoalmente, para nós de viva voz nos abraçarmos,
né? E matarmos a saudade desse afastamento forçado que nós estamos. Deus abençoe a todos.